A neblina já começava a chegar do rio quando Evelyn Hart estacionou seu velho sedã na entrada de Millers Hill. Dali, o último trecho de sua cidade natal se desdobrava em tons suaves de cinza. Varandas decadentes, lojas fechadas e postes de luz que zumbiam com a mesma eletricidade fraca de que ela se lembrava da infância. Nada havia mudado, e ainda assim tudo parecia diferente, de alguma forma mais rarefeito, mais silencioso, como se a cidade estivesse prendendo a respiração. Ela não tinha a intenção de voltar. O divórcio tinha resolvido isso, reduzindo sua vida a uma única e crua intenção: ir embora. Mas enquanto dirigia para o norte sem destino, o carro parecia se guiar sozinho, levando-a por estradas familiares até que o lar surgiu no horizonte como uma lembrança que ela passou anos se recusando a tocar. Naquela primeira noite, ela se hospedou em um motel antigo à beira da estrada. O sono não vinha. Sua infância insistia em surgir, fragmentada e pouco confiável. Os flashes que vinham à mente eram breves: as mãos calejadas da mãe descascando ervilhas no balcão da cozinha, as botas do pai secando perto do aquecedor e um diário amarelo claro no qual ela se lembrava de rabiscar até as páginas se dobrarem e amolecerem. Mas cada lembrança parecia mais um boato, como se alguém tivesse lhe dito que ela viverá aquela vida, mas ela não conseguia acreditar. Pela manhã, ela decidiu caminhar, sem rumo, apenas em movimento. Seguiu por calçadas rachadas, passando por floriculturas fechadas e pela antiga biblioteca com seus relógios quebrados. Não estava pronta para encarar a casa de sua infância. As feridas que carregava ainda não estavam dispostas a serem reabertas. Em vez disso, vagou mais adiante, em direção aos arredores, onde as casas se tornavam mais escassas e a mata se aproximava. Foi então que ela viu a casa em Miller's Edge. Ela se lembrava vagamente do lugar, um local sobre o qual as crianças mais velhas faziam piadas, e sobre o qual os adultos murmuravam avisos. Uma casa onde ninguém morava, mas que ninguém demolia. O tipo de casa que o vento parecia evitar, como se fosse vazia demais até para isso. O revestimento estava descascado em tiras onduladas, a varanda afundava em direção ao chão e as cortinas das janelas pendiam sem vida e cinzentas. Não parecia assombrado. Não parecia convidativo. Simplesmente existia, suspenso numa espécie de decadência lenta que parecia quase intencional. Ela deveria ter passado por ali. Ela deveria ter continuado andando. Em vez disso, ela deu um passo em direção a ele. Suas botas rangiam sobre as folhas secas enquanto ela seguia o caminho estreito até a varanda. O ar tinha um leve cheiro de cedro e ferrugem. Ela chegou à porta, levantou a mão, hesitou. Algo naquela casa lhe parecia familiar, de uma forma que ela não conseguia definir. Como se já a tivesse visto de dentro, olhando para fora. Evelyn empurrou a porta. Reclamou com um gemido longo e baixo. Lá dentro, a poeira pairava na quietude como um sopro suspenso. O ar parecia denso, mas não hostil, apenas expectante. Os móveis, embora antigos, permaneciam no lugar. Um cabideiro no canto. Uma mesinha encostada na parede. Um tapete desbotado estendido pelo chão, com a marca de passos dados há muito tempo. Uma lembrança passou pela sua cabeça. Ela não a viu exatamente, mas a sentiu, como a sombra mais tênue de uma menina correndo pelo mesmo tapete. Ela tocou a testa. Não. Aquilo não era real. Ela nunca estivera ali. Ainda assim, seus pés a levaram para o interior da casa, pelo corredor onde o papel de parede estava descascando em pedaços ondulados. Um aroma suave pairava no ar. Sabonete de lavanda. O mesmo aroma que sua mãe costumava guardar em um pratinho ao lado da pia do banheiro. Ela prendeu a respiração. Coincidência, disse a si mesma. Apenas coincidência. Ela dirigiu-se à escada. O corrimão estava frio, liso contra a palma da sua mão, apesar da poeira. Os degraus rangeram sob o seu peso, mas resistiram. Lá em cima, um longo corredor se estendia em uma penumbra tão densa que abafava qualquer som. Portas alinhavam-se de cada lado, como escolhas que ela não tinha certeza se queria fazer. Ela abriu a primeira delicadamente. Um quarto vazio. Uma luz tênue se espalhava pelo chão através de uma janela entreaberta. Uma comoda estava encostada num canto, com as gavetas entreabertas, como se alguém tivesse saído no meio da arrumação das malas. Ela se virou para a porta ao lado. A porta dava para um pequeno escritório, com as paredes forradas de prateleiras, a maioria vazia. Uma única cadeira estava de frente para uma janela que dava para a manhã cinzenta. Poeira repousava delicadamente sobre o assento, intocado há anos. Ela estava prestes a fechar a porta quando algo brilhou por baixo da janela. Uma pequena caixa de metal. O ritmo do pulso dela mudou.
Ela se ajoelhou, com os dedos trêmulos enquanto tirava a poeira. A caixa estava amassada nos cantos, as dobradiças enferrujadas, mas abriu com pouca resistência. Dentro havia um único objeto. Um diário amarelo claro. O diário dela. Seu nome, escrito com uma caligrafia infantil, a encarava. Evelyn Hart, 9 anos. Seu peito apertou tão forte que ela perdeu o fôlego. Levantou o diário devagar, como se temesse que ele pudesse se desfazer em suas mãos. A capa estava macia pelo tempo, as bordas desgastadas. Ela folheou as páginas, repletas de linhas irregulares, desenhos tortos, esperanças bobas e medos que mal se lembrava de ter tido. O que o diário dela estava fazendo ali? Ela o havia perdido aos 10 anos, no meio do caos da partida da mãe. Ela se lembrava dos gritos, do vidro quebrando, da silhueta da mãe desaparecendo na porta. Depois daquela noite, o diário sumiu do seu quarto. O pai dela disse: "Você deve tê-lo perdido, Eve. Você estava chateada. As coisas se perdem." Mas ela nunca acreditou nele. Alguém o havia levado. Alguém o havia retirado silenciosamente e nunca o devolvido. E agora estava ali, na casa de um estranho em que ela nunca havia entrado. Ela baixou o diário, sentindo um formigamento nas pontas dos dedos. Seu olhar percorreu o quarto e depois o corredor. De repente, o ar pareceu mais pesado, como se a casa tivesse mudado de posição ao seu redor. Um sussurro de movimento soou lá embaixo. Evelyn ficou paralisada. Ela prendeu a respiração e escutou. Nada. Talvez seja a casa antiga se acomodando. Talvez seja a imaginação dela. Ela expirou lentamente, forçando os ombros a relaxarem. Era apenas um diário, disse a si mesma. Apenas um objeto da infância perdido há muito tempo. Seu pai poderia tê-lo trazido para cá. Ele conhecia muitas das propriedades abandonadas da cidade. Talvez ele tivesse guardado coisas aqui durante reformas ou obras. Talvez. Seus pensamentos pararam. O pai dela havia falecido 8 anos atrás. E ele nunca mencionou esta casa. Evelyn ficou de pé, segurando o diário com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ela entrou no corredor. Outro som ecoou pelas escadas. Desta vez, inconfundível, um rangido, mais leve que passos, mas mais pesado que o vento. Havia mais alguém na casa. Seu pulso pulsava dolorosamente em seus ouvidos. Ela olhou para trás, como se esperasse que as paredes se movessem. Precisava ir embora. Precisava de ar. Mas suas pernas estavam grudadas no chão. "Olá?" Ela gritou. Sua voz parecia fraca. Silêncio. Então, baixinho, ouve-se o som de uma porta se fechando em algum lugar lá embaixo. Ela engoliu em seco, pressionando o diário contra o peito. Caminhou rapidamente, rápido demais, pelo corredor, desceu as escadas, quase tropeçando no último degrau. A sala de estar permanecia aberta, intocada. Nenhum sinal de ninguém. Ela avançou cautelosamente, sua respiração formando névoa no ar frio. Caminhou em direção à porta da frente. Estava fechado. Ela não a tinha fechado atrás de si. A garganta de Evelyn apertou. Ela estendeu a mão para a maçaneta, mas algo a fez hesitar. Um segundo par de pegadas na poeira seguia da porta em direção à cozinha. Seu coração batia forte. Ela o seguiu lentamente. A porta da cozinha estava entreaberta, o espaço além dela escuro e abafado. Ela a empurrou, abrindo-a. Lá dentro, a sala estava vazia. Mas a porta dos fundos, uma velha moldura de madeira com a tinta descascando, balançava suavemente, como se alguém tivesse passado por ali momentos antes. Ela se aproximou e olhou para o quintal. Nada além de neblina. Sua respiração estava trêmula. Quem quer que estivesse ali, havia sumido. Ou estava se escondendo. Ela recuou, mantendo os olhos fixos na porta até chegar ao centro da cozinha. Sua mente trabalhava a mil. Não havia motivo para alguém carregar seu diário de infância até ali. Nenhum motivo para alguém guardá-lo por décadas. A menos que... Um pensamento a paralisou. A menos que não fossem estranhos. A menos que ela estivesse aqui. Sua mente infantil era uma névoa à parte. Tantas lembranças foram seladas depois que sua mãe partiu, turvas pelo medo e pela confusão. Ela sempre se perguntou o quanto seu pai havia escondido dela, quais verdades ele havia disfarçado ou reescrito completamente. Talvez esta casa tenha algo a ver com aquela noite. A noite em que tudo mudou. Ela abriu o diário novamente, folheando as anotações com respirações rápidas e irregulares. No meio do caminho,
Ela encontrou uma página escrita por outra pessoa. Não dela. A caligrafia era mais firme, inclinada, apressada. Você não vai se lembrar deste lugar. Que bom. As crianças esquecem melhor do que os adultos. Durma agora. Voltaremos quando for seguro. As palavras ficaram turvas enquanto sua visão se fechava. Seu coração disparou. O diário dela, que já tem 9 anos, não deveria conter a escrita de outra pessoa. Alguém falando diretamente com ela. Ela virou a página. Estava em branco. Ela virou outra. Em branco. O próximo. Também em branco. Até a última entrada no verso. Um desenho rudimentar preenchia a página. Uma casa numa colina, torta e escura, e uma menina pequena em pé em frente a ela. O rosto da menina havia sido rabiscado. Abaixo do desenho, uma frase. Não volte, Evelyn. Um leve rangido soou atrás dela. Ela girou. Ninguém. Mas a porta dos fundos parou de balançar. Sua respiração estava curta e ofegante. Ela precisava ir embora. Todos os seus instintos gritavam isso. Ela apertou o diário com força e correu em direção ao corredor da frente. Então congelou. A porta da frente estava aberta. Uma silhueta se destacava lá fora, meio escondida na neblina. O sangue de Evelyn gelou. Ela deu um passo para trás, com o diário pressionado contra o peito. A figura não se moveu. Parecia se fundir com a névoa, indistinguível, mas inegavelmente humana. Quem é você? Ela exigiu, com o tremor na voz impossível de esconder. A figura inclinou a cabeça como se a estivesse estudando. Evelyn, disse uma voz, suave, masculina, familiar de uma forma que lhe causou um revirar de estômago. A voz do pai dela. Não. Impossível. O pai dela havia morrido. Ela o enterrou. Ela fez um elogio fúnebre. A figura deu um passo à frente, o suficiente para revelar o contorno tênue de um casaco que parecia ser a antiga jaqueta de inverno de seu pai. Mas o rosto permaneceu encoberto pela neblina. Por que você voltou? Perguntou a voz novamente. Seu aperto no diário se intensificou dolorosamente. Você não é real, ela sussurrou. A figura não respondeu. Simplesmente ficou ali parada, respirando o mesmo ar frio que ela. O vento mudou de direção e, por uma fração de segundo, ela vislumbrou um rosto, familiar o suficiente para lhe dar ânimo leve, mas ao mesmo tempo estranho, distorcido nas bordas como uma memória corroída pelo tempo. Ela cambaleou para trás. Fique longe de mim. A figura não se moveu. Ela se virou e fugiu, correndo pela casa, saindo pela porta dos fundos, atravessando o quintal até que seus pulmões ardessem e seus pés escorregassem sobre as folhas molhadas. Ela não parou até chegar à estrada. A neblina engoliu a casa atrás dela. Ela não olhou para trás. Ela caminhou por quase 1 hora antes de chegar ao motel. Lá dentro, trancou a porta 2 vezes, sentou-se no chão e ficou olhando para o diário. Quando ela finalmente abriu o envelope novamente, a escrita, a mensagem desconhecida, havia desaparecido. A página estava completamente em branco. Suas mãos tremiam violentamente. Ela virou a última página. O desenho da casa também havia desaparecido. Em seu lugar, havia uma única frase nova, escrita com uma caligrafia impecável e deliberada. Você nunca deveria ter se lembrado, Evelyn. Ela fechou o diário e o apertou contra o peito, com lágrimas ardendo nos olhos. Ela não tinha certeza do que a assustava mais. Que alguém o tivesse escrito. Ou que poderia ter sido ela mesma. Lá fora, o nevoeiro adensava-se, pressionando suavemente a janela do motel. E algures para além dele, na colina de Miller, a casa esperava, imperturbável, inconclusa e insuportavelmente paciente. Se alguém realmente estivera lá dentro com ela. Se a voz de seu pai era real ou fruto de sua memória. Se ela realmente morara naquela casa. Ela já não conseguia dizer. Mas o diário sabia. E agora, ela também. O passado não foi perdido. Estava simplesmente à espera que ela abrisse a porta.